Hora do esporte aqui no Bom Dia Pará. Abner Luiz chegando. Bom dia, Abner. Bom dia, Priscila. Tá chique esse Bom Dia Pará com você nessa segunda-feira. Obrigada, é só uma passagem rápida. Por falar em administração, o professor deveria dar uma aula no futebol paraense, né? Para administrar melhor o nosso futebol. Não só em questão de resultados, mas de números também, né? Para virarem números positivos e os times conseguirem resultados melhores. Mas bom dia mais uma vez a você, bom dia para quem está em casa. Série B do Campeonato Brasileiro, chegamos na 25ª rodada, dona Priscila. Daqui a pouco a Santinha está na rua, o Natal chega, acaba a Série B e a gente vai ver o que a gente fez nessa competição. Vamos dar uma olhada, coloca na tela para a gente. Olha, na tabela, o Coxa agora é o líder com 46 pontos, o Goiás na segunda colocação com 44, Criciúma um dia desse, Priscila, para quem está em casa, estava lá embaixo, né, fugindo, não querendo chegar na zona do rebaixamento, agora se estabelece, ganhou seu jogo ontem em casa, Nicolas, ex-Paysandu, fez gol, a Chape fecha aí na 4ª colocação com 41 pontos. E aí, na 5ª colocação, o Clube do Remo, que não resolve se entra, se não entra, mas ganhou aí na trave toda hora. Exatamente, mas ganhou seu jogo em Manaus, voltou a vencer, venceu bem, 3-1, e está ali namorando a Chape. O próximo jogo do Remo é fora de casa, a gente fala já. O Atlético Paranaense, que é outro que amargava uma pontuação baixa, ficava lá pelo meio da tabela, já coloca a cabeça para fora ali, querendo dar uma chegadinha, já está a 2 pontos do Clube do Remo. Aí o Avaí, Novo Horizontino, o Novo Horizontino que tem um jogo a menos, ele vai hoje cumprir o seu jogo, tem 36 pontos, caso vença o seu jogo, passa do Clube do Remo e vai a 39 e o Remo cai aí para a 6ª colocação. O CRB tem 34, não chega no Remo, também vai fazer jogo hoje. Vila Nova com 34. Aí vem o Operário, Cuiabá, Atlético Goianiense, Ferroviário, Atlético e o Botafogo de São Paulo. Abrindo a zona de rebaixamento, tem o América Mineiro, próximo adversário do Paysandu, que voltou a perder o seu jogo, perdeu dentro de casa de virada, a gente vai falar já. Então esse é o confronto do Paysandu no próximo sábado. O América Mineiro e Paysandu, que tem 21 pontos. O Paysandu, o Botafogo de São Paulo, que perdeu o seu jogo para o Atlético Paranaense, deu uma paradinha ali com 28 pontos, mas a diferença de quem está fora da zona de quem cai para o Paysandu, que é o último, já são 7 pontos aí na competição. O Paysandu tem que se cuidar e voltar, né, a vencer, voltar a pontuar dentro da competição para sair dessa situação. Vamos falar do Remo? O Remo venceu, você comentou agora há pouco. Pois é, o Leão foi a Manaus, pegou um gramado duro, seco, aquele clima de Manaus que a gente já conhece, o jogo no meio da tarde, era feriado em Manaus, o povo foi para o estádio, apoiou a equipe do Amazonas, que está aí na zona do rebaixamento, mas o Remo leva a torcida para os seus jogos, conseguiu sair na frente, manteve o resultado e no final fez 3-1. Bora acompanhar. A torcida azulina se fez presente no Carlos Amit. O Remo foi até Manaus encarar o Amazonas pela 25ª rodada da Série B, com o técnico Antônio Oliveira bastante pressionado. E ele poderia ter ficado mais se Luan Silva acertasse esse chute. O time azulino não estava se entendendo em campo. Só que aí começou a gostar do jogo. O Remo foi indo mais ao ataque, rondando a área do Amazonas. E numa falta na entrada da área, o artilheiro Pedro Rocha não perdoou, abrindo o placar para o Leão. A tentativa de empate do Amazonas foi com essa bicicleta de Eric Varão. Quem também teve a chance foi Henrique Almeida, mas mandou muito longe. Já no segundo tempo, Nico Ferreira teve a chance de ampliar e não foi bem na finalização. Só que foi bem nesse passe para Pedro Rocha, que tirou do goleiro e ampliou o placar para o Leão. 2-0. São 12 gols do artilheiro da Série B. E aí o time azulino foi administrando o resultado. Nos minutos finais, era chutão para frente. O Amazonas diminuiu com Luan Silva, de cabeça. Marcelo Rangel, já nos acréscimos, evitou o que seria o gol de empate da Onça Pintada. Só que no contra-ataque, o Remo tirou qualquer chance de reação da equipe da casa. Marrone lançou para Nico e correu para receber de volta. Dominou e tocou na saída do goleiro. Fim de papo, 3-1 para o Leão.
Jogo que a gente precisava muito dessa vitória fora de casa, para a gente continuar brigando ali em cima na tabela. Então, queria parabenizar todo o grupo pela essa vitória de hoje. Muito feliz pelos 2 gols, por ajudar mais uma vez minha equipe. Então, mais uma vitória é de todo mundo, dos jogadores, de comissão, de quem trabalha no Clube do Remo. Então, muito feliz. Agora comemorar e pensar no próximo jogo. Com a vitória, o Remo alivia um pouco a pressão que vinha sofrendo da torcida nas últimas semanas. O resultado positivo também mantém a equipe na briga pelo acesso e traz tranquilidade para a sequência do trabalho do técnico Antônio Oliveira. Um aproveitamento grande de jogos fora de casa, pelo menos desde que eu cheguei aqui, porque até então a equipa nunca tinha ganho fora de casa. Agora, é evidente que nós temos que melhorar o nosso aproveitamento dentro de casa e nós temos essa consciência. Mas no último jogo a equipa faz um grande jogo de futebol. Portanto, é evidente que ela não foi eficaz, teve as oportunidades que criou. Hoje podia até ter tido um placar ainda mais elástico, mas eu acho que o resultado sim. Parabéns mais uma vez aos meus jogadores, foram fantásticos, àqueles que jogaram, àqueles que entraram, àqueles que foram muito importantes pela solidariedade e pela união que criam dentro do grupo e que hoje não entraram, àqueles que ficaram em Belém, que também são muito importantes. Uma palavra também para eles e para os torcedores que estiveram aqui, que fizeram uma festa bonita e que foram coroados com o resultado, com a vitória do Remo. Quando ele fala rápido, eu não pego, eu tenho uma certa dificuldade para entender, mas hoje eu entendi. Ele disse que merecia um placar melhor, né? E que ele precisa ter resultados dentro de casa parecidos com o que ele consegue fora de casa. É curioso realmente isso, o Remo fora de casa sempre traz pontos, né? Mas dentro de casa tem claudicado. Então não há de ser nada, porque se o Remo tem 38 pontos, o próximo jogo não é dentro de casa, é fora de casa. Na próxima rodada o Remo encara o Vila Nova, lá em Goiânia, né? E isso a gente fica na expectativa, porque quem está a fim de ir para o G4 brigar por essa Série A do Campeonato Brasileiro precisa chegar em Goiânia e ganhar esse jogo. É difícil? Dificílimo. Pode se tornar menos difícil? Pode, caso o Remo faça um bom jogo lá em Goiás na próxima partida. Uma coisa interessante que é bom a gente destacar, o torcedor, e eu tenho batido nessa tecla, Priscila, para quem está em casa, é que eu vivia a esperança e o momento de chegar a vez do Remo poder contar com todo o seu elenco, né? De não ficar chegando jogador toda semana, jogador no departamento médico, jogador com minutagem baixa, podendo jogar só uma faixa do jogo, tirando aí o seu meio-campista, né, o Messi careca, como chamam, o resto não, o restante dos jogadores não, todos em condições. E esse mês de setembro tem muito para isso acontecer, porque fechou a janela, tu não vai mais fazer contratação. O Cantídio já foi para essa partida em Manaus, não foi aproveitado, não jogou, é verdade, mas já estava ali com o elenco, já saiu do departamento médico. O Remo vai ganhar muito com esse jogador, caso ele fique à disposição, e a melhora física e técnica de todo o grupo, né? Aí sim, para poder brigar de frente com as equipes que disputam essa vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. É o momento do campeonato, na pontuação que se tem, que o Remo sequer está garantido na Série B do ano que vem. Então, vamos passo a passo, step by step, né? Você faz a pontuação necessária, depois você busca a Série A do Campeonato Brasileiro. O nome disso, lá na minha terra, chama-se regularidade. Você tendo regularidade, você briga para classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o técnico português, mais uma semana de trabalho, tranquilo, o resultado veio, venceu. Vai pedir, logicamente, o apoio do torcedor lá em Goiânia e vai para o jogo contra o Vila para ver o que a gente vai ter nesse próximo sábado. O Remo que se representa daqui a pouco, tá? No Baianão. Ontem já fez um treino, inclusive, mas abre a semana hoje. O repórter João Vanderlei aproveitou para acompanhar como foi a chegada dos azulinos em Belém. Vamos lá. Olá, amigos! O Clube do Remo chegou em Belém no dia seguinte, após a vitória contra o Amazonas por 3-1 pela 25ª rodada da Série B. O resultado manteve o time paraense bem perto do pelotão que luta pelo acesso e quebrou um jejum de 3 partidas sem vencer.
Porém, o desembarque não aconteceu pelo saguão do aeroporto. Por conta das obras preparatórias para a COP30 em Valdecães, os jogadores usaram uma saída alternativa. Subiram direto no ônibus que estava estacionado na área interna do aeroporto. E por falar em obras, o Remo faz adaptações na própria casa. O estádio Baianão está recebendo a estrutura das arquibancadas metálicas que serão utilizadas para o retorno das partidas no estádio. Por conta de shows que vão acontecer no estádio Mangueirão neste mês, o próximo jogo em casa contra o Atlético Goianiense no dia 20 de setembro deverá ser realocado para o estádio Evandro Almeida. Voltando a falar sobre o time, o elenco se reapresenta aos trabalhos nesta segunda-feira. A próxima rodada é contra o Vila Nova no próximo sábado em Goiânia. Fico por aqui, um grande abraço. Valeu, Joãozinho. Muito fofo o Joãozinho, né? Eu gosto do Joãozinho. Olha, na realidade, ontem treinou quem não atuou em Manaus ou quem teve pouca minutagem, porque o Remo chegou ontem a Belém. E o Paysandu, hein? Pois é, quando a Priscila diz e o Paysandu, hein? Porque o cenário não tá bom. O cenário não tá legal, igual mãe, né? Isso é hora. Olha, a situação do Paysandu só se agrava, gente. A equipe chegou a 5 derrotas consecutivas no jogo contra o Volta Redonda. Poderia ser diferente. O Paysandu teve chance, Priscila, de fazer o segundo gol, matar o jogo, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, no futebol, quando não se mata, né, na hora H, você pode tomar, quem não faz leva, né, já diz o ditado. E o Paysandu tomou, velho, 2-1, perdendo o seu jogo. Bora mostrar como foi. Era para ser um retorno para renovar a esperança. A última memória que o Paysandu tinha do Mangueirão neste ano era a melhor possível. Uma vitória contra o maior rival no primeiro clássico pela Série B em 19 anos. Quase 3 meses depois, os bicolores retornaram ao Estádio Olímpico para mais um jogo decisivo. Começando a rodada na última posição e a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Paysandu não tinha outra alternativa a não ser vencer. E contra o Volta Redonda, era um confronto direto na luta pela sobrevivência. Com a bola rolando, o ímpeto inicial até animou a torcida. E o gol não demorou a sair. Após o escanteio, Thalisson abriu o placar, 1-0. As melhores chances do Papão aconteciam na bola parada. Só que no rebote, faltou pontaria a Diogo Oliveira. Para dar mais qualidade ao ataque, Claudinei Oliveira colocou o Rossi em campo. Recuperado de lesão, o Búfalo voltou a jogar após 55 dias. E logo após entrar, já deu um passe para Brian, que cruzou para Diogo Oliveira, desta vez parar no goleiro. Só que o Paysandu foi perdendo força. Sem oferecer tanto perigo, o adversário começou a se sentir à vontade. Vendo o adversário ser ineficiente, a confiança do Volta Redonda e de Raí aumentou. Mesmo à frente no placar, o Paysandu não conseguia controlar o jogo. Resistindo à pressão, precisou contar com a sorte. Exposto, o Volta Redonda corria riscos. Diogo Oliveira estava atento, ganhou do zagueiro e teve a bola para confirmar a vitória, mas o goleiro salvou. Pena para o Paysandu que o futebol costuma ser cruel com quem perde esse tipo de oportunidade. Menos de 1 minuto depois, Gabriel empatou o jogo. Pior foi quando, aos 48 do segundo tempo, Raí, de muito longe, virou a partida. Após o apito final, os jogadores estavam desolados. E a torcida revoltada. Uma equipe que hoje já se demonstra de Série C, não mais Série B. O Paysandu jogou com uma equipe do mesmo nível e levou uma virada nos últimos minutos, talvez por incompetência de jogadores, comissão técnica e principalmente diretoria. Na coletiva pós-jogo, quem falou foi o executivo Carlos Frontini, que anunciou a demissão do técnico Claudinei Oliveira. A gente vai ter uma troca no comando. Os resultados não aconteceram. A gente entendeu que precisa mudar. Sábado que vem já tem outro jogo importante.
e a gente precisa levantar e continuar. Quarto treinador, o Paysandu vai numa mesma temporada, Priscila. É como se você chegasse para trabalhar e durante um ano você tivesse 4 chefes, cada um com uma ideia diferente, cada um com uma proposta diferente, com um jeito diferente, com pedidos, né, diferentes para você exercer ali o seu trabalho. E quem é esse treinador? Bem, ontem à noite foi conversado com o Márcio Fernandes, né? O Roger bateu um papo com o Márcio Fernandes, o próprio Frontini. Frontini aí, o aspecto do Frontini nessa entrevista coletiva é o retrato do time dentro de campo, infelizmente, né? Mas não bateram o martelo, o Paysandu não anunciou o treinador. Eu tive a oportunidade de conversar com o Márcio ontem no final da noite, lá perto da meia-noite. Não sei se ele deu uma enrolada também, para não afirmar, mas ele chegou a pontuar que não tinha fechado até então com o Paysandu. O Paysandu procurou outros treinadores, muitos não quiseram nem ouvir a proposta. Outros agradeceram e disseram que, quem sabe, na próxima temporada. Muita gente que está trabalhando também, por exemplo, o Marcelo Cabo, que ontem conseguiu subir com o Santa Cruz da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Recife, parte do Recife está em festa, né? Um time popular lá do Recife. Agradeceu ao Paysandu, mas disse que quer fazer história lá no Santa Cruz e tudo mais, iniciar a temporada lá, a próxima temporada lá. Então, o Márcio é o que cabe hoje no pé do Paysandu por vários aspectos. Ele começou esse trabalho lá no início do ano, ele foi vítima de um processo de não planejamento da diretoria e o pouco recurso, de um plantel curto, de muitas competições a serem disputadas. Ele foi vítima da ingratidão dessa direção, porque ele é o treinador responsável de salvar o Paysandu em condições parecidas no ano passado e permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já conhece a Curuzu, conhece o elenco, conhece a competição. Não sei por que a diretoria ainda não bateu esse martelo. E triste é que o Márcio, nessa função de milagreiro, ele sempre é a última opção. Quando ninguém quer, cai no colo dele. Eu acho que já nem ligam, né? Já mandam uma mensagem com o bilhete da passagem e ele embarca de São Paulo, de Santos, na realidade, onde ele mora, para Belém do Pará. É possível, Priscila? Matematicamente não está acabada a história, não. E falando do jogo, sem ter muito o que dizer, porque o torcedor assistiu esse jogo, reviu, se chateou, passou o final de semana chateado. O Paysandu tinha o jogo na mão, só que, infelizmente, aquela sonolência já conhecida do Paysandu no segundo tempo e o não aproveitamento das oportunidades, contra um time que jogou por um prato de comida, podemos dizer assim, no bom sentido, né? Porque mostra a garra, a luta, o desejo de buscar o resultado, estava na cara. Talvez não que a virada, mas que o empate viria. E veio com direito à virada e o torcedor protestou muito. Tivemos cenas lamentáveis no Mangueirão. Não sei se a diretoria já desconfiava que esse resultado seria esse, porque ela tira o jogo da Curuzu, que é mais acanhado, o torcedor está mais próximo, e leva para o Mangueirão. Lá no Mangueirão você consegue ter um contingente maior de policiais e seguranças privados, como é o caso do Paysandu. Então ficou em cadeira voando, ficou em xingamento, ameaça ali de invasão ao vestiário, mas o pessoal ali da tropa de choque, da Polícia Militar, se fez presente e acabou evitando que isso viesse a acontecer. Bem, diante de todos esses aspectos, o Paysandu se reapresenta. A expectativa é que hoje a gente conheça o velho e novo treinador que vai assumir o Paysandu e que tem uma semana de trabalho, consiga mudar o clima e o ar na Curuzu e que essa vitória venha, porque tem jogo, né? Inclusive no sábado chegando. O Paysandu joga em Belém, tá? Enfrenta o América Mineiro, que não mete medo em ninguém na competição, está também na zona do rebaixamento, acaba sendo um adversário direto do Paysandu na fase de classificação onde os dois estão, e a gente vai torcer aí para o Paysandu. Tem que voltar a vencer, porque vitória chama vitória. Como a derrota chama derrota numa fase ruim, então a vitória chama vitória. Então é necessário vencer rapidamente. O que temos mais, meu diretor? Ou voltamos daqui a pouquinho? A situação da lanterna, né? A situação do treinador, né? Que preocupa aí o torcedor bicolor também. O Paponte tem apenas 21 pontos em 25 rodadas. Olha só a situação. O Botafogo de São Paulo é o primeiro fora e tem 7 pontos a mais, como nós dissemos há pouco. O ge.globo.pa fez um histórico das últimas 10 edições da competição. Não vai deixar, né, a FEO animada isso aí. Só volta um pouquinho aí para eu colocar aqui.
Em 6 das últimas 10 edições, né, times com 21 pontos, tá, na 25ª rodada foram rebaixados. A matéria está no site, vale a pena conferir e fazer as contas com a situação delicada do Paysandu. Mas se o Papão tem uma vergonha começar a ganhar, esse estudo do GE não vai servir para nada e o Paysandu vai se garantir na Série B do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. Para dar uma esperança para o torcedor. Tem essa hora o torcedor do Remo vira e diz, esse cara é muito Paysandu, olha só e tal. Não é, gente. A gente tem que ser Remo e Paysandu. Se a gente mantiver as duas equipes na Série B, ou uma na Série A e outra na Série B, vai ser bom para todo mundo. Porque quando cai para a Série C, Priscila, é igual quando tu vai morar naquela rua que está sem asfalto, está sem água, que você mostra no JL1 aqui ao meio-dia, aqueles problemas, tudo. É a Série C. Começa pela transmissão do jogo, que para tu assistir, tem que colocar bombrinho na antena para conseguir ver o jogo. Então a gente não pode voltar para essa Série C, pelo amor de Deus. É Série B. Ninguém merece, como dizem. Ninguém merece, Priscila. E é o que a gente torce. Mas os erros são tão grandes, tão gritantes. No caso do Paysandu que a gente está falando aqui, com uma torcida do tamanho que é, se tu pegares o número de presença de torcida nessa Série B, você olha para a tabela e olha para o ranking de torcida, não combina com o Paysandu de forma alguma. Mas, infelizmente, os erros são sucessivos, a maré não está para peixe e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Remo e Paysandu. Bora falar sobre Pelada? Parazão da Pelada. Pois é, tem time no Parazão da Pelada que talvez na Série B fizesse mais bonito. Olha, pela 4ª rodada do Parazão da Pelada, o atual campeão da competição, o Furacão da Marambaia, recebeu o 10 de maio do Jaderlândia, que fizeram o confronto na Arena Águia, em Ananindeua. O time do Jaderlândia abriu o placar nessa bela jogada de GG, 10 de maio, 1-0. Né? Logo depois, o Iago marcou o segundo. Na volta do intervalo, o time da Marambaia diminuiu com Jonathan. Sem mais tempo para nada, o placar ficou assim. Furacão 1, 10 de maio 2 foi o placar final. Olha aí, mais uma vez, uma jogadinha ali, viu? Qualidade e tudo mais. Muito bem, volto daqui a pouco. Daqui a pouco está de volta. Já que ontem foi 7 de setembro, você ir marchando por aqui. Então vai. Volto já. Vai, porque daqui a pouco a gente vai trazer... Agora, 7h42, hora de falar mais sobre o esporte. E o Abner Luiz está de volta aqui com a gente para os detalhes. Tentando, Priscila, mais uma vez, bom dia para quem está com a gente. Tentando confirmar com o Paysandu se o Márcio Fernandes realmente vai ser o velho novo técnico do Paysandu nesses momentos de crise. Mas até aqui ninguém atendeu, ainda está nada sob suspense. Confirmado. Conversaram ontem à noite, né? Tanto o executivo Frontini como o presidente Roger Aguilera meio que fecharam a proposta e a intenção de trazê-lo e tudo mais, mas o martelo não, pelo menos o Márcio Fernandes me disse no final da noite de ontem, já anda quase na madrugada de hoje, que não tinha batido o martelo, estava esperando um ok da diretoria do Paysandu, mas que ele está à disposição para vir a Belém e comandar o Paysandu a partir de hoje, se for o caso, para esse jogo de sábado em casa contra o América Mineiro. Uma passadinha rapidinho na tabela, só para que você fique atento. Lá em cima, Coritiba, Goiás, Criciúma e Chapecoense, são os 4 clubes que, se acabasse hoje, estariam na Série A. O Remo na porta ali, na 5ª colocação. O Remo pode perder essa posição hoje, tá? Caso o Novo Horizontino. Caso o Novo Horizontino ganhe o seu jogo hoje, tá? Tem 36 pontos, pode chegar a 39. Então, secador ligado para que o Novo Horizontino não consiga essa vitória hoje. E a gente vai lá para baixo, antes disso eu quero mostrar o Atlético Paranaense, que é o 6º colocado. Fique atento com esse time do Furacão aí, hein? Com 36 pontos. Ontem eu conversei, inclusive, com o técnico do Furacão, o Odaí, que está nesse projeto aí tentando levar de volta a Série A o Atlético Paranaense, que é gigante, e o lugar dele é lá também. Aí a gente vai ali para a tabela, olhar aquela parte vermelha ali, a gente tem o América Mineiro que encabeça. Antes dele, o Botafogo de São Paulo, que perdeu o seu jogo, tem 28 pontos. A distância do Botafogo, que é o primeiro fora da zona, para o Paysandu, são 7 pontos. Né? O que era 1 ponto, 2 pontinhos, aquela coisa toda, agora já está chegando a 7 pontos. O Atlético também joga na rodada, tá? Tem 24 jogos, ele pode chegar 29, 30, 31. E aí aumentar ainda mais essa distância
para a zona do rebaixamento e, claro, para o Paysandu que está lá embaixo. Então, América e Paysandu vão se enfrentar. A América tem 26, Paysandu 21, pode chegar a 24. Esse jogo é no próximo sábado em Belém. Decisivo para o Paysandu, bastante, né? Porque todo decisivo dia... no sentido de... Não, pode ser decisivo, irreversível, né? Não, pode ser irreversível. É decisivo no sentido de decisivo. Você está certíssima, Priscila. E já era esse jogo passado que ele perde dentro de casa de forma surpreendente, vencendo o jogo e tomando a virada. Então, a partir daí, a gente fica... O alerta já está muito ligado. O técnico foi demitido também no sábado, com muito protesto do torcedor. O Clube do Remo já vive uma vida agora de respirar um pouco mais essa semana, porque conseguiu vitória, a gente coloca na tela, lá em Manaus, na última sexta-feira. Foi feriado em Manaus, viu, dona Priscila? E quem comemorou o feriado foi o Clube do Remo, vencendo por 3-1. O Remo mostra melhoras, mostra jogadores mais equiparados fisicamente e clinicamente, porque você lembra que de julho para cá, toda semana chegava jogador, e jogador também no departamento médico, mas aí o Remo levou a campo o que tinha de melhor. O Cantídio foi com a delegação, o volante, que é titular desse time, mas não foi aproveitado no jogo. Ele ainda está se reabilitando. A expectativa é que sábado, contra o Vila Nova, lá em Goiânia, Goiás, ele jogue e reforce ainda mais essa equipe do Clube do Remo. Com uma boa presença de público do torcedor azulino, como vem acontecendo nessa Série B. E aí o mais artilheiro do que nunca, Pedro Rocha, fez mais 2 gols, é o destaque dessa Série B. Não vai sair do Remo, já acabou na janela de transferência, vai com o Remo até o final dessa temporada. Vitória por 3-1, 3 gols no mesmo jogo, sem aquele sufoco chamado, se bem que o Remo toma esse golzinho aí, Priscila, e aí está aparecendo o remisse de novo. E mais uma vez o goleirão salvando o Remo. Só que o Remo foi lá e acabou com a história, matou o jogo. Esse homem aí, ó, que começou a jogada, né, o Marrone, foi reserva nesse jogo, Priscila. Não foi titular, não. Entrou no finalzinho. Vamos ver como é que ele fica agora para os próximos jogos, né? Se ele entrar no finalzinho todo jogo e fizer isso, bora botar ele no banco. Deixa aí que a torcida tá feliz. Está feliz e tá na boca ali, né? O Remo está onde ele esteve na maioria das vezes nessa Série B, né? Na portaria ali de quem vai subir para a Série A. Mas, como diz o homem que entende de Série B, o importante é, na última rodada, você estar lá nesse G4, porque é ela que vai te colocar na Série A do Campeonato Brasileiro. Voltando a falar do Paysandu, que perdeu em casa, o Paysandu conseguiu fazer o mais difícil, abriu o placar, está ali com a bola no pé, comandando, o torcedor, mais uma vez, dessa vez foi ao Mangueirão, apoiar o time. E essa história de público zero, que não ia e tal, nada disso. A Fiel foi lá, torceu, vibrou, confiava na equipe, nessa vitória. E o time fez, no primeiro tempo, por merecer. Agora, as chances perdidas, as oportunidades perdidas, no momento que tu vives, tu não pode perder gol. E aí é uma volta muito esperada pelo torcedor, que foi a do Rossi. Eu achei, inclusive, intempestiva essa entrada do Rossi. Por quê? Porque a gente viu claramente que fisicamente ele está muito abaixo ainda. E o Paysandu vencia esse jogo por 1-0. Então, normal que a equipe adversária viesse para cima, fizesse as mudanças, botasse gente com gás, com velocidade. E o Paysandu, com todo o respeito, ele ficou com 10, porque o Rossi apenas estava em campo. E não é momento para isso. Você veio numa fase de não ganhar ninguém, numa zona do rebaixamento, numa lanterna. E aí você está ganhando de 1-0 e você diminui o teu poder físico, principalmente numa faixa de jogo que você vai terminar essa partida. Mas tudo isso que eu estou falando aqui podia não valer se esse homem fizesse esse gol aí, Priscila, que ele foi desde... Se fosse a Priscila, ela botava do lado essa bola, não era, Priscila? E fazia esse gol aí, você que está muito preparada fisicamente. Mas não, perdeu o gol, aí toma o gol de empate, né? O time adversário começou a botar a bola na área, né? Começou a botar essa bola na área e uma entrou. Futebol, qualquer vacilo pode dar contra-ataque. E aí esse rapaz aí chamado Raí, de perna esquerda, me chuta essa bola, ela vai no cantinho, o goleiro ainda dá uma escorregadinha também, não consegue chegar, matou 2-1. Para quem viu esse jogo, foi um jogo muito interessante, uma adrenalina lá em cima. Mas para quem estava precisando da pontuação em casa, que é o caso do Paysandu, o torcedor ficou muito chateado. As imagens que vimos depois do jogo foram terríveis. Não sei se o árbitro chegou a citar, se bem que dentro do estádio, dentro do campo ali, arquibancada, não tem nada para se registrar, mas fora
a Polícia Militar precisou intervir porque a coisa ficou muito pesada. Vamos esperar que a semana seja positiva de trabalho, que vai sendo anuncie logo o seu novo treinador, para que no sábado já tenha o comandante. Eu aposto muito no Márcio Fernandes, que ele deva vir. E se vier vai ser interessante porque ele já conhece tudo, ele iniciou esse trabalho aí, conhece a Curuzu e foi o salvador da pátria no ano passado. E até sugiro que se ele salvar esse milagre aí, o Paysandu mais esse ano, a gente vai lá, Priscila, e você bater palma e inaugurar uma estátua para o homem lá na Curuzu, porque eu acho que vai merecer, pode ter certeza disso, caso consiga salvar o Paysandu mais uma vez. Uma boa semana para você. Obrigada. Saúde para todos nós e vamos que Está só vamos. começando. Falou, Obrigada. tchau, tchau.